Da hora, senhor Isaac. Ô, e eu tô gostando bastante dos seus últimos vídeos, cara. A do The Last of Us 2 eu achei muito legal Pô, valeu, mesmo. Max. Valeu. O som aí é novo, esse seu equipamento e tudo mais? Que tem... Então, não Hum. é novo, mas cada dia que passa eu aprendo a usar melhor. Ah, Entendeu? entendi. Daí parece que tá melhorando. Da Mas hora. é Mas eu igual. gostei desse estilo de você mostrar o rosto também. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente vai trocar ideia aí hoje. Legal, ótimo. Então, começar. Só acertar umas coisinhas rapidinho. Sim, você quer dividir os blocos de perguntas? Como você prefere fazer? Ah, não sei. No primeiro foi meio fechadinho, assim, a gente foi seguindo um pouquinho os blocos, meio de forma cronológica, mas pode fazer do jeito que você preferir. Ah, então beleza. Tarse, Vai, alguma? vai vir mais alguém ou somos só nós mesmos? Só nós. A Catarina, ela falou que não vai poder participar Ah, hoje. tá. Tudo bem. Vai ser só nós mesmo. Tá bom? Uhum. Então vamos começar, senhor Isaac. Bora lá. Vamos começar pelo que tá aqui, daí se for surgindo perguntas novas, por causa das coisas que você for falando, nós vamos emendando. Sabe o que é bom? Maravilha. Tipo, Isaac, se você pudesse apresentar. Eu acho que foi uma coisa que ficou faltando no primeiro, aí depois o Fernando mandou mensagem retomando, nossa, esqueci de falar meu nome, esqueci de falar que Mano, onde eu atuava e tal. eu acho que eu esqueci de fazer isso em todos também. Pode crer. Importante. Então, comece se apresentando, meu senhor. Legal. Bom, então meu nome é Isaac. Tô aí nas redes como Isaac Ness. Eu sou professor também de inglês na rede privada, formado em letras, mas eu atuo também e quase com a mesma intensidade, às vezes com intensidade maior, nessa parte de criação para a internet, né? Então, eu tenho um canal no YouTube em que eu faço os chamados vídeos de ensaio, né? Que é basicamente uma análise a partir de uma ótica pessoal e puxando um pouquinho para o lado acadêmico, mas nem tanto, sobre algum produto de mídia. Então, cinema, séries, livros, etc. Então, essa é a ideia. E aí eu levo essa vida dupla aí, né, da parte enquanto profissional de letras, né, trabalhando como professor e como tradutor, e também nessa parte de criação de conteúdo. Então essa é a vida. Legal, meu. E me diz aí, como foi a sua infância na escola, cara? Cara, minha infância na escola, assim, eu tenho lembranças muito boas da minha infância na escola, principalmente infância quando a gente está falando de anos iniciais, aí, primeiro ao quinto ano. Eu tenho lembranças muito boas de laços muito fortes, como geralmente são, né? Na infância, nos anos iniciais, aí os laços eles são bem mais menos, diria assim, menos complexos e mais estáveis, né? Que é tudo mais simples e tudo mais forte, as relações de amizade. Então eu tenho lembranças muito boas. No Fundamental 2 também. No ensino médio eu já não tenho mais tantas coisas positivas a dizer por questões pessoais mesmo que eu vivi na época, mas de modo geral a minha infância na escola foi uma infância que me trouxe coisas boas. Existem alguns problemas aqui e ali que a gente pode comentar com mais detalhes depois, mas de modo geral foi uma boa experiência. Legal. Isaac, só perguntar que tipo de escola que você estudou, se era particular, se era pública? Tá. Eu estudei, anos iniciais eu fiz em escola pública, inicialmente até o quarto, o que hoje seria o terceiro ano, né? Até o terceiro ano eu fiz numa escola municipal,
e aí quarto e quinto ano eu fiz numa escola estadual. E aí no sexto ano eu mudei para uma outra escola que também era estadual, e a partir do sétimo até o final do ensino médio eu fiz numa escola privada. E o que te fez, assim, quando e o que te influenciou para querer fazer o que você faz, esse trampo que você faz na internet, ou do trampo como tradutor, como professor e etc. Beleza. Eu acho que o trabalho como professor, ele meio que foi indo, assim, sabe? Eu comecei, quando eu estava mais ou menos no sétimo ano, no sexto ano, melhor dizendo, ainda na escola estadual, eu recebi uma bolsa para fazer um curso de inglês, e aí eu fui fazer esse curso, fiz vários anos, e aí fiquei fluente em inglês, e essa escola ele tinha um programa de monitoria, que você poderia auxiliar alguns outros alunos, e aí eu entrei nisso, comecei a dar umas dicas aqui e ali, fui gostando, e aí fui me interessando por essa parte, mas mais como uma coisa alternativa, porque na minha cabeça eu queria fazer Ciências da Computação, que é um curso que eu inclusive fiz, sou graduado nisso também, mas assim, quando estava no final do quarto ano eu já falei, opa, eu acho que não é bem por aí. Mas terminei, enfim, mas desde muito antes de entrar nesse curso eu já tinha essa, essa experiência com essa parte docente, né? Agora, na parte de criação, eu acho que o que me influenciou foram os meus interesses, assim, durante a infância, durante a adolescência. Então, naturalmente, eu fui me atraindo mais por questões de cultura pop e literatura popular e cinema, e conforme esses interesses foram se desenvolvendo, e conforme eu vi que estava crescendo esse, entre aspas, mercado de criação de conteúdo na internet, eu acabei juntando uma coisa a outra, primeiro muito despretensiosamente, depois mais profissionalmente, né? Mas foi uma coisa que eu acho que foi uma inclinação, entre aspas, natural minha, no sentido de que eram coisas que eu gostava, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar com isso, então foi A mais B, sabe? E é isso. Como foi esse desenvolvimento aí do seu canal e etc? Como se deu? Foi trabalhoso? Foi meio que tranquilão, assim? Cara, eu diria que a parte mais complicada foi entender o que eu queria fazer, né? Entender que tipo de conteúdo eu queria produzir, que tipo de cara o meu conteúdo tinha que ter. E esse processo demorou, assim, anos. Até porque eu era muito novo, eu tinha 17 anos, então 17 para 18 anos. Então era uma coisa que eu tava ali brincando ali, né, testando, vendo o que dava para fazer e tal. E até eu ter uma maturidade de entender que eu precisava de um formato, precisava de uma identidade e tal, foram alguns anos de experimentação. Então eu trabalhava, estudava, graduação e tal, chegava em casa, brincava com essa coisa de conteúdo para a internet. E aí, passado algum tempo, eu diria que de uns 3 anos para cá, foi que eu comecei a ter essa visão, né, de, não, vamos levar isso a sério, né? Então, inicialmente foi só uma brincadeira, então demorou muito tempo para eu levar a sério, e quando eu levei a sério foram mais 3 anos para chegar aí nos números e no alcance que eu tenho hoje. Então, é uma jornada longa e cansativa, às vezes, principalmente dependendo aí das plataformas com as quais a gente trabalha, tem umas que são mais problemáticas que outras, mais difíceis de lidar que outras, mas de modo geral, eu acho que para qualquer pessoa que tem essa experiência de produzir conteúdo para a internet, a experiência é sempre de trabalhar bastante por muito tempo, e aí depois de muito tempo você vai
colher alguma coisinha, e a partir dessa coisinha você investe em mais alguma coisinha, e aí no passinho de formiga a gente vai chegando em algum lugar, né? Existem casos, né, de pessoas que explodem aí, viralizam e tal, e é muito legal que essas pessoas tenham essa oportunidade, né, de ter o trabalho delas conhecido assim tão rapidamente. Mas eu ainda prefiro uma jornada mais parecida com a minha. Se eu tivesse que dizer isso para alguém que está começando, é melhor porque você tem tempo de entender o que você está fazendo, né? Porque a internet, principalmente nessa parte de influenciadores e tal, está criando muitas pessoas jovens, ricos e loucos, né? Essa que é a verdade. Então, quando você tem tempo para amadurecer isso na sua cabeça, principalmente com pouca idade, né, é mais saudável, eu acho. Então, apesar de a jornada ser longa, ser difícil, ser cansativa, ainda é melhor do que do dia para a noite você conseguir tudo e aí não ter o aparato emocional para lidar com isso, né? E é isso. E o que que você acha sobre, aproveitando assim, já que está um pouco nesse assunto, Uhum. o papel da internet na questão de, porque fala-se muito dos influencers hoje em dia, né? Certo. Como você vê esse papel da internet na formação, né, dos jovens e crianças, adolescentes principalmente? Eu acho que a internet, ela inflou um pouco uma coisa que já existia, que sempre existiu, porque essa coisa do influencer, a figura de jovens que influenciam outros jovens, sempre existiu, né? Assim, não digo sempre, mas na história recente, né? Então, do mesmo jeito que todo mundo usava cabelinho igual o John Lennon, do mesmo jeito que todo mundo usava o óculos do Kurt Cobain, hoje todo mundo quer ter o produto que a influencer anuncia no Instagram e etc, né? Então, uma coisa que sempre existiu, só que a internet deu uma inflada nisso. Então, hoje você tem diversos criadores e diversos produtores de conteúdo que têm milhões de seguidores e tem gente que nem sabe quem é. Então, assim, tem muita gente fazendo e muita gente muito popular e influenciando muita gente, só que a gente não tem como rastrear essas pessoas, assim, rastrear no sentido mais inocente da palavra, né? No sentido de entender quem são essas pessoas, qual que é a mensagem delas, é tudo meio perdido, assim. Então, eu acho que esse volume de coisas, volume de influenciadores e volume de pessoas, jovens influenciando jovens, é um reflexo dessa democratização do acesso à internet que a gente teve nos últimos anos, que é ao mesmo tempo interessante de observar, porque você pode ter jovens que não teriam voz, tendo a oportunidade de ter, mas ao mesmo tempo você tem essa problemática de você tem muita gente dando opinião e tendo a sua opinião sendo tomada como verdade absoluta, e pessoas que não necessariamente têm, né, embasamento para dar essa opinião e influenciar pessoas. Não sei se vocês conhecem a Jamila Jamil, é uma atriz e ativista. Eu estava vendo um vídeo dela esses dias e ela disse que a gente tem um monte de pessoas agora influenciando pessoas a comprar coisas e a consumir produtos e tal, e a gente não tem nenhum tipo de regulamentação, enfim, de controle sobre o que está acontecendo, como a gente tem na mídia tradicional, né? Isso é meio perigoso, assim, principalmente quando a gente está lidando com jovens, né? Então é algo a se pensar, essa cultura aí. Entendi. Ô, Isaac, só agora retomando um pouco, agora indo para o assunto sobre a identidade, Uhum. antes de ir para a pergunta, eu queria saber, já que você é formado em letras e tudo mais, queria saber o que você pensa a respeito da utilização da palavra negro ou preto, o que seria melhor, mais adequado, como você vê essa discussão? Existem muitas teorias aí, algumas que são mais
mais historicamente acuradas, outras nem tanto. Existe uma teoria aí, uma hipótese, né, levantada por um BBB no começo do ano, o Babu, né, que ele falou sobre a palavra negro, né, que ela vinha de negro, que é do inglês, que vinha por sua vez de inimigo. E esse caminho etimológico aí, ele não existe, né? Na verdade, a palavra negro e a palavra inimigo, elas estão até em raízes diferentes, né? Elas vêm de lugares geográficos mesmo, assim, diferentes e tal. Agora, é fato que a gente olhar para a língua só nessa parte histórica, a gente falar, então negro não quer dizer inimigo, então todo mundo pode usar essa palavra porque não tem nenhuma implicação negativa. O que a gente percebe é que existe uma afinidade, existe uma inclinação, uma tendência de usar a palavra negro para designar coisas negativas, né? Então, você tem, sei lá, o lado negro da força, né, para puxar do Star Wars, né? Então, que até foi repensado isso, agora eles chamam de lado sombrio, né? Mas existe essa, né, existe essa tendência. Agora, isso tem uma raiz histórica no racismo? A discussão é complexa. Isso reforça o racismo hoje, atualmente? Pode-se dizer que sim. Porque a partir do momento que você tem uma palavra que é associada com diversas coisas negativas, e você usa essa palavra para chamar pessoas, né, para identificar pessoas, você tem uma relação aí que é no mínimo esquisita, no mínimo problemática aí, né? Agora, a discussão se isso é de fato uma coisa que tem raiz histórica no racismo é muito mais profunda e muito mais acadêmica e tem muito menos aplicação prática. Agora, eu acho muito mais potente e muito mais interessante a gente desestigmatizar a palavra preto, porque é uma coisa que passou a ser vista como negativa, né? Não posso chamar o cara de preto porque é meio ofensivo. Negro virou, né, começou a ser o politicamente correto, né, para a gente usar esse termo aí que é tão está sendo tão mal utilizado, né? Mas eu acho legal a gente começar, não, tudo bem chamar de preto, e não cabe também, acho que apontar dedo em quem chama de negro, mas eu acho que é legal a gente ter essa discussão sobre essas relações. Por que será que a gente chama de negro as coisas negativas e a gente chama de negro as pessoas que são de pele preta, né? Por que existe essa relação? A discussão é saudável. E eu acho que, particularmente, é mais interessante a gente usar a palavra preto. Mas, de novo, é uma coisa muito mais complexa, é muito mais acadêmica, e não, particularmente eu não sei se é uma discussão tão produtiva assim. Entendi. Bem legal mesmo. E como foi, o que a escola influenciou na sua construção da sua identidade como preto, como negro? Cara, eu tenho duas experiências, né? Eu tenho uma experiência na escola pública e uma experiência na escola particular. A minha experiência na escola pública foi completamente diferente, tanto na questão de classe, quanto na questão de etnia, né? Porque na escola pública eu tinha, assim, 50%, 60% da sala em que eu estudava eram pessoas pretas, inclusive de pele mais escura que a minha. E boa parte do resto era de pessoas brancas, mas não brancas de pele tão clara, brancas às vezes que tinham ali uma ou duas gerações atrás, tinha uma pessoa negra ali na família e tal. Então, assim, é uma realidade, um recorte racial assim completamente diferente quando você olha para uma sala de aula de uma escola pública e de uma escola privada. Já na escola privada, que eu me lembre, em todos os anos que eu estudei em escola particular, e eu não consigo, pode ser que eu esteja com a memória
falha aqui, mas eu não consigo lembrar de pessoas que tinham a pele mais escura que a minha, ou que tinham a mesma cor de pele, ou outras características étnicas, né? Porque a etnia não é definida só pela cor da pele, que as identificassem como pessoas pretas, né? Eu não consigo lembrar de gente na minha sala, em todos os anos, do 7º ao 3º ano do ensino médio. Pode ser que me falhe a memória aqui. Mas o que aconteceu? Isso é uma realidade de muitas crianças pretas no Brasil, que é o fato de não saber que é preto, né? Por incrível que pareça, isso acontece. Tem muita gente que é educada, porque existe um conceito chamado colorismo, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente, né? Que é o fato de você ter pessoas que têm pessoas pretas que têm a pele mais escura, pele mais clara, e a sociedade lida com essas pessoas de forma diferente. E as pessoas que estão ali no meio do caminho, né? Então, às vezes, pessoas que têm traços, o nariz largo, lábios largos, cabelo crespo, mas a pele é mais clara. Ou vice-versa, né? Tem a pele muito escura, mas o nariz é mais fino, os lábios, cabelo liso. Enfim, a gente tem essa diversidade dentro da etnia, né? E aí o que acontece é que essas pessoas, pelas pessoas que estão em volta delas, elas elas são meio que protegidas da identidade preta. No sentido de que, por causa do racismo estrutural que coloca na cabeça das pessoas que ser preto é uma coisa negativa, a gente tem como resultado que a família dessas pessoas que estão nessa área cinza aí, de não saber se é preto, se é branco, se é o quê, as famílias dessas pessoas tentam convencer essa pessoa preta que ela é uma outra coisa que não é preta. Porque, não, você não é preto, você é mulato, você é... Entendeu? Então, você é uma outra coisa, porque... o que está por trás desse você é uma outra coisa? Quer dizer que o ser preto é algo negativo, é algo do qual você tem que se distanciar, algo que a gente não quer te associar. Então a gente chama de mulato, te chama de, enfim, várias palavras que são muito mais pejorativas, né? Enfim. Então existe esse problema, entre aspas, né? Entre aspas não, é um problema de fato. Mas como que isso foi impactante para mim durante a escola? Como eu me encontro nesse ponto, né, em que eu tenho a pele não tão escura, apesar de ter o cabelo crespo, nariz largo e tal, eu tô nesse ponto aí de intermediário. Então, durante muito tempo, principalmente durante o Fundamental 2, ensino médio e tal, eu não tinha referência de pessoas pretas, nem entre os meus colegas, nem entre os meus professores. Eu acho que eu tive talvez 2 professores pretos, assim, no ensino fundamental 2, no ensino médio, 1 ou 2, um com certeza, 2 talvez. Mas eu não tinha essa referência, e nem entre os colegas também, não tinha essa identificação. Então, eu acabava me despindo dessa identidade preta para me associar com essas pessoas, que é uma coisa natural do adolescente, né? Você quer se identificar, você quer fazer parte de um grupo, então, se tem um traço da sua identidade que te destaca daquele grupo, você quer eliminar aquele traço da identidade ou silenciar para você poder se encaixar ali dentro. E no meu caso era essa parte de ser preto, né? Eu não tinha ninguém ali que compartilhava isso comigo, então eu acabei deixando isso de lado. E eu fui me descobrir preto depois, assim. É claro que eu já tinha essa ciência, mas eu fui tentar, por exemplo, eu fui deixar de tentar o meu cabelo de outro jeito muito tempo depois. Eu fui entender que o meu nariz ser dessa forma não era um defeito, era uma característica muito tempo depois. Então, são coisas que eu acho que um grande problema que a gente tem nas escolas, principalmente escolas particulares, eu também dou aula numa escola particular, eu enxergo esse problema, é que crianças pretas
são exceções, até por uma questão de classe. Então, numa escola particular, a criança preta ela sempre vai ser uma exceção, né? E ela acaba ficando sozinha. E criança preta sozinha, ela acaba vendo na sua negritude aquilo que destaca ela do resto, né? Da comunidade. E aí ela se livra da sua negritude, né? E aí que a gente tenha toda essa esterilização da identidade, não só a identidade física, né, mas de uma identidade cultural preta, né? E por isso eu passei bastante na escola e foi bem... hoje eu vejo que foi uma coisa muito violenta, né? Apesar de, na época, eu nem ter percebido isso. Isaac, durante essa sua trajetória como um aluno, tanto no fundamental, médio, faculdade, teve algum professor ou algum projeto na escola que abordou esse tema de racismo, de etnia, de cultura? Você acha que seria diferente se tivesse sido abordado ou não? Então, não. De forma direta, nenhum projeto. Eu com certeza, esse assunto foi abordado em aula, foi abordado dentro de temas específicos, né? Em ciências humanas, ali no ensino médio, a gente discute bastante questão de classe e automaticamente discute questão de raça também, porque as coisas são interseccionais, né? Mas projetos de conscientização, projetos para trabalhar a identidade negra, identidade preta, nunca houve, e é uma coisa que, se teve, foi pouco divulgado, que a gente não pode ser injusto e falar que não teve, às vezes eu não fiquei sabendo, mas se teve, foi pouco divulgado, se teve, foi feito, sabe, de qualquer jeito, porque é algo que eu não tive, não fui impactado por nenhum projeto assim, voltado para questão racial, questão étnica, né? Para a questão de classe, quando eu estava na escola pública, existiam alguns projetos que tentavam instrumentalizar um pouco mais a gente, para dar um pouquinho mais de mobilidade social para essas pessoas e famílias que estavam nessas situações de risco, de marginalização. Mas na questão de raça, de etnia, não acontecia. Nunca aconteceu. Em 10 anos que eu fiquei na escola e faculdade depois, nunca teve nada parecido. Essa questão que você levantou da desigualdade, né, no número de professores brancos e professores negros, acontece lá também no Raul Pila. A gente não tem tantos professores negros. E o que você pode, assim, aconselhar para a gente como professores brancos, né, a maior parte dos professores brancos, para poder trabalhar com essa questão de identidade com os nossos alunos dentro da sala de aula, alguma direção, alguma base de onde a gente partir? Entendi. Essa questão da presença ou não dos professores pretos é uma questão estrutural, né? Então, assim, não é culpa do Raul Pila, não é culpa de vocês, é culpa de toda uma estrutura, um sistema que faz com que pessoas pretas tenham menos acesso à educação superior, ao ensino superior, e aí, consequentemente, se tornem professores com menos frequência. Mas eu diria que para qualquer... Isso não só para essa questão, né, mas para a questão de classe também, entender de onde vem o aluno e o que o aluno pode trazer para mim é importante, né? Eu acho que eu vivi muito isso enquanto eu era aluno, de ter professores que não entendiam a realidade social e a realidade né, do racismo mesmo que eu experienciava. Então eu tinha aulas que simplesmente não refletiam o que eu vivia, sabe?
Então, entender de onde o aluno vem, entender qual é a vivência do aluno, isso, né, tem vários pedagogos que vão dizer isso aí, né, o Paulo Freire vai dizer isso. Você entender de onde ele vem e qual é a vivência dele, usar isso para você criar essa ponte e passar passar a construção que você quer passar, eu acho que é o caminho bom, sabe? Porque coloca quem é branco não está numa posição de ensinar o que é racismo, até porque essa pessoa não teria vivência para fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo não está se isentando de participar dessa discussão, de fomentar essa discussão, né? Então partir sempre da experiência de quem vive e aí promover a discussão trazendo toda a informação da parte acadêmica e da parte social e, enfim, histórica para instrumentalizar esses alunos teoricamente sobre o racismo, mas sempre partindo da vivência deles, né? Acho que esse é o jeito mais potente. Isaac, você hoje é professor, né? Uhum. E eu fiquei pensando, assim, se você acha que, de alguma forma, a escola mudou essa abordagem. Assim, por exemplo, a escola que você trabalha, você acha que existem projetos ou debates sobre essa questão diferente de quando você era aluno? Totalmente, totalmente. Eu acho que ainda está muito longe do ideal, principalmente porque falta formação sobre essa questão aos professores, principalmente professores de anos iniciais. Eu tenho essa leitura, professores brancos de anos iniciais têm uma ótica sobre a questão racial, tendem a ter, né? Porque geralmente são pessoas que foram formadas em outros contextos, né, em outras épocas. Então essas pessoas tendem a ter um olhar um pouco mais superficial para essa questão de raça. E instrumentalizar esses professores a esse respeito é importante. Já tem acontecido isso, eu já vejo grandes melhoras. Na escola onde eu trabalho, por exemplo, no início do ano, antes de a gente ficar em isolamento, teve um processo para trabalhar essa questão de identidade racial, então cor da pele, tipo de cabelo, com os alunos de primeiro e segundo ano. Foi um projeto, assim, muito bonito, porque os alunos conseguiram se identificar e conseguiram falar das suas diferenças sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter receio. Foi muito bacana. Só que, assim, é uma coisa que não pode ser um projeto esporádico, assim, tem que ser algo que está dentro do currículo, né? Tem que ser algo que é parte de tudo, né? Você tem alunos que são pretos não uma vez por ano, não durante um projeto, mas durante toda a vida. Então, toda a construção de conhecimento desse aluno, ela tem que tá dialogando com a questão racial, né? Então, eu acho bom que esses projetos estejam acontecendo, mas é legal a gente pensar que eles têm que fazer parte da educação integralmente, assim. E eu acredito que a gente possa chegar lá algum dia, né? Se a gente trabalhar bastante. E em relação a outros espaços que tenham influenciado sua construção dessa sua identidade, você lembra de algum? A internet, cara, com certeza. Com certeza. Porque, assim, na internet foi onde eu conheci pessoas pretas fazendo coisas, sabe? Que é uma coisa que não existia. Porque eu, quando criança, para mim, pessoa preta ou era o ator do filme, ou era a faxineira do estabelecimento, sabe? Ou é 880. Agora, quando eu comecei a fazer parte da internet como criador de conteúdo e tal, e comecei a encontrar outras pessoas que estavam nesse meio também, a minha chave virou, sabe? Porque eu vi que, opa, peraí, a gente tem um
toda uma cultura e uma identidade e uma forma de ser e uma forma de produzir e tal, que é particular, que é nossa, que é incrível e que eu não sabia que existia. Por que eu não sabia que existia? E aí eu comecei a refletir sobre tudo que eu vivia ali durante a infância, entender como eu fui afastado dessa identidade, e aí eu comecei a querer resgatar isso. Então a internet foi, sem dúvida, um espaço onde eu pude ter contato com mais referências e fazer amizades com outros profissionais aí dessa parte de criação de conteúdo, e definitivamente foi onde eu comecei a ver essa diferença aí em mim, né? E no meio acadêmico também, porque quando você está num curso de ciências humanas, não sei se todos aqui são, mas história, artes, a Cíntia, não lembro o que você... Sou de artes. De artes também. Então, vocês sabem dizer tanto quanto eu, que você, inevitavelmente, você vai passar por essas questões sociais e questões culturais durante a sua formação. Então, é algo que eu vi também depois na minha segunda graduação, e que aí tudo que eu entendi nessas interações na internet, eu comecei a ver e estudar questões mais acadêmicas, mais teóricas a respeito do assunto. Então, as coisas foram se juntando aí, né? Por curiosidade, já que você falou dos cursos, né, da graduação, Uhum. você sentiu muita diferença entre o curso, não o curso em si, né, não as matérias da ciência da computação, mas em termos sociais mesmo? O pessoal da ciência da computação, o pessoal das letras, alguma diferença sobre as relações? Cara, existe uma grande diferença de gênero, principalmente. Então, eu saí de um curso em que a gente tinha, sei lá, 3, 4 mulheres numa turma de 70 pessoas inicialmente, e eu fui para uma realidade que era exatamente o oposto, sabe? Eu tinha 5, 6 homens numa turma de 70 mulheres, assim. Então, existe essa grande diferença de gênero. E existe também uma pequena diferença na questão racial. No curso de letras tem um pouquinho mais de diversidade nesse assunto, nesse aspecto. Eu lembro que na minha graduação em ciência da computação, eu não tive nenhum contato com nenhuma pessoa preta a partir do, sei lá, terceiro semestre, assim. Tinha algumas pessoas ali no início, o que revela um outro problema também, que é o problema de classe, pessoas que não têm condição de manter um curso superior, e aí já é outra discussão, mas no final, assim, do curso, foram só pessoas brancas que se formaram. Já em letras, a gente já tinha um pouquinho mais de diversidade. Não era nada gritante, mas existe ali uma pequena diferença. Entendi. Ô, Isaac, eu vou até emendar duas das perguntas, porque eu acho que você está falando até bastante sobre a sua história de vida. Uhum. Então, eu queria saber da contribuição de tudo isso para a sua escolha, desse seu tramo, do seu trabalho, né? Que você já falou até um pouco, né? E já emendar com se alguma parte do seu trabalho é direcionada para a valorização da cultura negra. Sim. Então, eu acho que é interessante começar a responder pela segunda parte, talvez. Porque a partir do momento em que eu sou influenciado por isso vaza pro meu conteúdo, né? Então, eu acho que foi uma coisa que começou a acontecer antes de eu ser consciente que ela estava acontecendo, sabe? Então, eu comecei a produzir conteúdo sem ter esse foco na questão racial e étnica, e é uma coisa que passou a aparecer conforme isso amadurecia na minha cabeça. Então, eu enxergo essa influência de toda essa experiência que eu fui adquirindo, esse amadurecimento,
mas é uma coisa que eu passei a enxergar depois que já estava acontecendo, sabe? E como isso acontece, eu, através do conteúdo que eu produzo, eu acabo falando de relações étnico-raciais e produtos de mídia produzido por pessoas pretas, o que é, sempre é um posicionamento político, sempre é uma forma de você tentar resgatar essa identidade, mas também tem a ver com a definição mais pura do que eu faço, que é falar sobre arte, sobre produtos de mídia. Então, é uma coisa que a princípio eu achava que eu estava falando sobre conteúdo e não sobre conteúdo preto, conteúdo negro. Mas aí depois eu comecei a falar sobre conteúdo preto, porque eu precisava falar sobre conteúdo preto, por razões políticas, apesar de eu já estar falando isso há mais tempo por razões mais filosóficas, digamos assim. E aí, recentemente, eu tive uma mudança no formato do meu conteúdo, que foi... eu antes fazia só voice-overs, né? Então eu com narração e usando inserções de filmes e de livros, etc. E aí eu passei a aparecer diante da câmera, por isso tem toda essa parafernália aqui, porque eu vi essa necessidade de ser essa referência que eu não tive, sabe? Então, a partir do momento que eu apareci, coisas muito interessantes começaram a acontecer. Por exemplo, pessoas falarem, nossa, eu não imaginava que você era preto. E aí você começa a pensar, por que você não imaginava que eu era preto, né? O que tem no meu conteúdo que faz você achar que automaticamente quem faz esse tipo de conteúdo é uma pessoa branca, né? E aí, a partir do momento que você se mostra, você quebra essa associação direta que as pessoas têm na cabeça de achar que quem fala sobre arte, quem fala sobre... quem faz discussões acadêmicas um pouco mais aprofundadas, essas pessoas são pessoas brancas, porque essas pessoas são as pessoas inteligentes, né? Existe essa associação. E a partir do momento que eu mostrei a minha cara, eu acho que eu quebrei isso dentro de muita gente e continuo quebrando, e é uma escolha política, né? E eu espero que a influência disso aí, os efeitos disso sejam visíveis aí em vários jovens que assistem. Que legal, cara. Legal mesmo, assim. Eu fiquei até me perguntando nos últimos vídeos assim, olha só, cara, ele tá mostrando agora, muito bom. Pois é. Eu achei legal mesmo, sério. E me diz aproveitando para quando falando do seu trampo, tem alguma razão especial de você escolher mais questões, quando você fala de mídias, de produções midiáticas, você trabalha bastante com a questão do pop, né? Do pop no sentido de filmes populares mesmo, Marvel e coisas do gênero. Tem alguma razão especial para esse tipo de escolha? Eu acho que o furar bolhas, acho que é o mais... o que me vem na mente agora, porque eu adoraria ficar falando de coisas super cults que ninguém conhece, que a gente adora ficar debatendo e tal. Mas o formato do meu conteúdo, para quem conhece e tal, já sabe, geralmente eu começo com uma discussão que é estritamente relacionada ao conteúdo e termino com uma discussão mais voltada para a parte social e filosófica. Então, fazer isso com conteúdos que são despolitizados, sabe? Pelo menos na maioria das vezes, é uma forma de você ocupar os espaços de discussão sobre esses conteúdos com essas discussões políticas. Então você pega um filme sobre um super-herói, que é só um filme, que é só entretenimento, que é só diversão, que é só capitalismo, né? E
você pega esse filme e aí você faz um conteúdo usando esse filme como substrato, mas para você discutir uma outra coisa que é muito mais importante, às vezes, do que o filme em si, né? E aí a pessoa chega até o seu conteúdo por causa do filme, mas ela sai com uma discussão muito mais importante na cabeça, né? Eu acho que essa é a razão. Além de eu gostar também dessas coisas de super-heróis e tal. Pode crer, cara. Muito legal. Sobre essa questão de super-heróis, na verdade, sobre o cinema da Marvel, Disney, o que você tá achando dessa movimentação da Disney em relação à diversidade, cara? Que eles têm se demonstrado, né, mais abertos para isso, pelo menos. Sim. Eu acho bom, sem dúvida. Onde a gente pode injetar a diversidade é sempre importante, sempre relevante. Eu não acho que a gente possa considerar essas grandes corporações aí como heroínas, porque elas, por estarem fazendo isso, né? Eu acho que agora, nesse momento, a gente chegou a gente encurralou esse pessoal aí, né? Ou vocês repensam o que vocês estão produzindo, ou a gente não vai consumir mais. E tem funcionado, né? Isso tem repercutido. Então, acho que eu acho bom, mas eu acho que é muito mais um mérito do público do que das produtoras, assim, dos estúdios. Mas, sem dúvida, existe essa... Tanto na questão de gênero, existem muito mais... existe também muito mais essa reflexão a respeito do papel da mulher em filmes de ação e tal, que é bem diferente do que a gente via há pouquíssimo tempo atrás, 5, 6 anos atrás. E nessa questão racial também, com a questão... Tem o Pantera Negra, né, que foi um filme, um blockbuster com um elenco inteiramente preto, tem um autor branco num filme de super-herói, isso é completamente disruptivo, assim. Então é muito bom que isso aconteça e é muito bom que a gente continue pressionando para que isso aconteça cada vez mais e cada vez de uma forma mais madura, né? Uhum. Eu não sei se você viu recentemente, teve uma entrevista do David Diggs, que eu acho que ele fez Expresso da Manhã. Ele estava conversando com o Anthony Mackie, o Falcão, né? Do Capitão América. E o Falcão, ele entrou nessa discussão, porque é interessante, né? Essa movimentação da Disney, por enquanto, você tem muito a questão da diversidade entre os atores, que é o que aparece. Mas Sim. a crítica do Anthony Mackie foi justamente que nos filmes onde os protagonistas são brancos, ainda não é visto os funcionários negros, né? Por assim dizer, os preparadores de atores, figurinistas, os negros não estão ainda integrados lá dentro, assim, né? Eles ainda continuam tendo uma... Total. Eu trouxe uma discussão parecida com essa em um vídeo de alguns anos atrás sobre a indústria fonográfica, né, da música, e é incrível como o hip hop é um dos gêneros mais populares dos últimos tempos, assim. Então é o equivalente ao que era o rock 10 anos atrás, assim. E os artistas que mais geram grana para essa indústria fonográfica são artistas pretos, mas os CEOs lá das paradas são brancos, assim. Então, por mais que você, esse cara aqui tá em evidência, olha só que empoderamento, mas em cima desse cara ainda tem um gangsterzão lá, mandando em tudo. Mas, enfim, são coisas aí que vão alguns séculos aí para mudar ainda. Uhum. Eu lembro de você ter falado isso, acho que foi no do Pantera Negra e a história da... Exato. Muito legal esse vídeo, diga-se de passagem. E quais os desafios que você vê para a nossa juventude hoje, né, que vem por aí, já que ainda vai levar alguns séculos para nós conseguirmos trabalhar isso? Quais os mais urgentes, os desafios mais... Cara, eu acho que principalmente colocar cada vez mais, puxar cada vez mais as gerações que estão chegando para esses espaços de discussão. Então, por exemplo, a minha geração foi entender discussões
de cunho étnico e tal, muito tempo depois, muito tardiamente. Hoje eu já vejo que eu tenho alunos de Fund 1, Fund 2 que já estão tendo essa discussão. E a gente tem crianças pretas já, a gente vê aí bastante na internet, que já o pai chega ali na frente do espelho e fala assim, olha só, você tem um cabelo assim, o seu cabelo é lindo, e as pessoas vão dizer que seu cabelo não é, mas seu cabelo é bonito, e trazer essa, sabe, trazer cada vez mais cedo as gerações que estão chegando. Então, se você é uma pessoa preta, que está aí no ensino médio, está aí no Fund 1, está aí no Fund 2, independente da sua idade, se você está vendo alguém que está chegando, um amigo seu que é preto também, e que ele é mais novo que você, e que ele ainda não entende algumas questões desse assunto, né? Traga ele para esse debate, né? Traga ele para converse com ele sobre isso, fale com ele sobre isso, para que a gente cada vez mais tenha pretos conscientes que são pretos e conscientes do que é ser preto. E a partir desse momento a gente consegue se organizar e se mobilizar para a gente lutar pelos nossos direitos mais urgentes, né? Enquanto a gente continuar sofrendo individualmente, né, a gente vai continuar sofrendo individualmente, indefinidamente. Mas como o Malcolm X fala, né, a partir do momento em que você tem um homem preto e que esse homem preto sente a dor de todos os homens pretos, e que todos os homens pretos sentem a dor deste homem preto, aí você tem uma organização, e aí você tem de fato, uma revolução, porque você tem uma massa que está se posicionando, e não mais um aqui, um ali, um ali. Então, a partir do momento que todos nós formos um, aí a gente consegue articular melhor essa luta. Mas aí, para todos nós sermos um, a gente tem que puxar os nossos irmãos aí para perto, né? Essa é a ideia. E você, como você vê no futuro, assim, próximo, como você imagina essas discussões? Você acha que esse movimento ele está ocorrendo? Como estão? Eu acho que esse movimento ele sempre aconteceu, né? O movimento político negro sempre esteve aí, né? A gente tem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto, enfim, a gente tem sempre tivemos ativistas, sempre tivemos organizações, sempre tivemos isso. Só que a popularização dos discursos está muito mais forte hoje em dia, né? Muito em questão, em função da internet, né? Então, por exemplo, o recente acontecimento lá do assassinato do George Floyd foi uma coisa que, sabe, terça-feira no meu bairro, entendeu? Mas por causa da internet, o mundo parou. É uma coisa que acontece sempre, mas a gente conseguiu fazer uma dessas coisas que são banais, né, se tornarem um grande momento para parar e observar e tal. Então, eu acho que existe o futuro é promissor nesse sentido, por causa da internet, e ao mesmo tempo a internet se revela uma das nossas maiores inimigas, né? Porque no mesmo espaço em que a gente tem a proliferação desses discursos e desses debates sobre raça, a gente também tem um debate e uma proliferação de um discurso maluco, racional, racista, nacionalista, enfim. Então, assim, é uma moeda com duas faces, né? A gente precisa lidar com isso. O nosso futuro é bom para a gente que está debatendo e para a gente que está crescendo internamente, a gente vai se organizar cada vez melhor, mas ao mesmo tempo existe outro lado que também se organiza cada vez melhor, né? Então é incerto, eu não consigo dizer vai ser melhor do que é agora,
O que eu consigo dizer é que nós vamos estar mais conscientes do que nós estamos agora. E nós vamos estar mais poderosos do que nós estamos agora. E a gente precisa trabalhar cada vez mais para ter mais força e mais poder e e tomar mais esses espaços de fala, porque essa briga vai ser boa, infelizmente. Pensando nessa questão de futuro, no último trabalho do Emicida, o Amarelo, ele é um pouco menos agressivo e fala um pouco mais de amor, né? E aí eu vejo uma relação com o seu vídeo do otimismo, que você coloca o otimismo como uma anestesia, né, da realidade, né, de alguns fatos que são mais agressivos, assim. E nesses últimos tempos é muito difícil pensar em ser otimista. Uhum. E o que você acha que pode ser essa anestesia? Você ainda está otimista? Você ainda enxerga desse modo também? Eu acho que o otimismo, ele é uma coisa que ele nos faz bem individualmente, mas não necessariamente nos faz bem enquanto comunidade. E isso é uma opinião totalmente particular, né? Mas eu acho que assim, o otimismo, ele é importante para a gente preservar a nossa saúde mental, a gente não surtar. Nesses tempos aí a gente está, né, precisando, né, de segurar em qualquer coisinha aí para manter aí nos eixos, e nesse sentido ele é importante. Mas também é importante a gente entender que as coisas não se resolvem sozinhas, assim. Não é a gente cruzando os dedos sabe, com pensamento positivo que as coisas vão dar certo, né? A gente precisa ter essa paz dentro de nós e ter esperança e tal, até para a gente conservar a nossa saúde mental, para a gente conseguir lutar para que essas coisas para as quais a gente tem esperança se realizem de fato, né? Então, o otimismo, ele não é de todo negativo. Eu acho que a gente precisa ser otimista, só que para a gente conseguir alcançar os ideais otimistas que a gente precisa de muito esforço, muita briga, né, muita luta. Então eu acho que são, né, dois, pé direito e pé esquerdo, né? Você tem que ter esperança, mas ao mesmo tempo você tem que ter ação. Acho que é isso. Aproveitando agora também, se você tem alguma... É que fugiu. Putz, cara, eu adoro quando foge as palavras da minha cabeça. Mas Indicação? sugestão de filmes, sugestão de livros e etc. para os nossos alunos. Legal, legal. Bom, cada vez mais a gente tem mais heróis pretos aí na cultura pop, então estejam atentos a esses filmes. Eu sei que vocês gostam, eu gosto também. E a gente tem muita coisa sendo produzida com protagonistas pretos, desde quadrinhos, a gente tem videogames, tem agora o Spider-Man Miles Morales, né, para sair, que é um Homem-Aranha preto. Então, assim, a gente tem esse movimento acontecendo em várias mídias que a molecada já gosta de consumir. Então, tenta olhar um pouco mais para esse lado, né? Pô, vou querer jogar um jogo diferente? Que tal procurar um jogo que tem um protagonista preto? Por quê? Porque sim. Que tal a gente experimentar outras vivências, né? Experimentar algo que está fora do que a gente está acostumado. Mesmo que você não seja preto, mesmo que você seja branco, experimenta trocar um pouquinho, virar um pouquinho essa chave. Quem sabe você pode descobrir algumas coisas sobre as quais você não pensou. Para o pessoal mais velho um pouquinho, existem muitas leituras importantes que a gente pode fazer
existem leituras muito leves, no sentido de texto mesmo. Eu gosto bastante dos escritos da Djamila Ribeiro, que tem um texto leve de ser lido, assim, acho que um adolescente, ensino médio tal, já tem a capacidade de ler e de entender e de participar daquela discussão ali. E consumir artistas pretos, assim, acho que é uma coisa essencial. Eu acabei de ver que vai ter não sei se já foi produzido e tá para sair, mas por causa da pandemia não vai sair agora, mas tem um filme sobre a Aretha Franklin, que eu acabei de ver um trailer aí, parece ser muito legal, e, pô, uma pessoa que foi, assim, um divisor de águas na história da música, e que legal você conhecer essa pessoa, sabe? A gente teve recentemente também, tanto pela questão do BBB, teve uma volta aí do Tim Maia para as playlists do pessoal, né? Então, também é um artista, putz, tem tanta coisa dentro da obra do Tim Maia que a gente pode tirar, tanto de técnica, musicalmente falando, quanto de narrativa e todas as viagens doidas dele ali ao longo da carreira, e a gente entender a história desse cara e como ele influenciou a música brasileira. A gente é uma discussão assim muito interessante de ter, que inclusive talvez até faça um vídeo a respeito disso. Tem ideias, mas consumir artistas pretos, eu acho que é essencial, seja na música, seja no cinema, enfim. E ler bastante, ler sobre racismo e ler sobre racismo a partir da ótica de pessoas pretas. Acho que isso é muito importante. Legal. Eu tenho duas perguntas que surgiu disso aí. Eu não lembro se uma delas eu não lembro se você já fez um vídeo sobre o Homem-Aranha no Aranhaverso. Já. Eu preciso assistir. Porque eu ia até. O centro da pergunta é isso. Você já fez. Vou dar uma olhada. E se você viu que a Pixar está para lançar uma animação, né, sobre um músico negro. Você chegou a ver alguma coisa? Eu esqueci o nome. Você lembra assim? Chama Soul, de alma, isso. em inglês. Teve uma polêmica, porque boa parte do filme ele não é negro, né? Ele aparece como fantasma azul. Sim. Então o pessoal tava criticando, tipo, da representatividade, mas é só 10% do filme. Eu acho que, assim, esse é o tipo de coisa que errou a mão, sabe? A intenção, eu entendi qual foi a intenção, e a intenção da ideia do soul como música e pegar nessa parte metafísica dele virar um fantasma e tal. Eu achei interessante a ideia, mas aí existe essa discussão que é válida, né? É uma discussão válida, mas foi uma questão de, sabe, faltou um pouquinho de equilíbrio ali na hora de pesar as coisas. Mas eu acho bom que a gente tenha animações com protagonistas negros. Inclusive, tem uma que ganhou o Oscar no ano passado, que é Hair, o Oscar de melhor curta animado, eu acho, uma coisa assim. E vai ganhar uma série agora pela HBO, né? Então, existe muito... Os conteúdos infantis, de modo geral, eles estão bem mais diversos e tratando de assuntos bem mais importantes nessa questão de diversidade, inclusão e tal. A gente teve recentemente aquela animação também, She-Ra, que no final tem duas personagens LGBT que acabam num relacionamento, e não é uma coisa que está subentendida, é uma coisa que está muito explícita, né? Então, os conteúdos infantis, eles estão sendo reimaginados e repensados nesse sentido,
E eu acho isso muito legal, porque é como eu disse, né? Quem está chegando, as gerações que estão vindo agora, elas precisam ser inseridas nessas discussões quanto antes. E nessa parte, o Aranhaverso foi definitivamente... Porque o Aranhaverso é um capítulo à parte dessa história, porque ele não é só sobre etnia, ele é sobre classe, ele é sobre arte. Então, assim, o Aranhaverso, definitivamente, se você tem dúvida se você é preto ou não, assista Aranhaverso, que você vai entender. O que você vai sentir ali é a sua resposta. E é isso. Eu, particularmente, sou bem fã também do Aranhaverso. Achei puta obra fantástica. E me entristeceu muito o tio Aaron. Pois Eu acho é, cara. a personagem massa, assim, muito legal. Sim, Muito bem sim, construído, muito massa. total. Mas sim. Aproveita e deixa suas redes sociais, seu canal, onde a gente te encontra, onde os alunos podem te encontrar Legal. também. Bom, em todas as redes sociais, eu sou o Isaac Ness, ISAC, Isaac, e Ness com 2 S no final. Você colocar esse O aí, porque já tinha um Isaac Ness, que é um cara que tweetou uma vez em 2007, mas já tinha pegado. Então, fazer o quê, né? Mas o Isaac Ness em todas as redes sociais, e no YouTube é Isaac Ness. Só colocar lá que vocês vão achar lá o primeiro que aparecer. E é isso. Isaac, eu posso te alugar um pouquinho, cara? Só com Fica à vontade. Jordan Peele. O que você acha dos trampos do cara? Putz, acho incrível. Acho incrível. É um cara que ele é muito pop, né? Eu diria que assim, o Jordan Peele, ele é meio que o Tarantino preto, sabe? Porque ele é um cara que faz coisa cult, que ganha Oscar, mas que tem uma linguagem muito pop, né? Então, esse filme mais recente dele, que é o Nós, é um filme que tem um super simbolismo, um comentário social e tal, mas é um filme que tem momentos de alívio cômico e tem uma linguagem ali cinematográfica mesmo, de fotografia e tal, que é muito pop, muito terror, sessão da tarde às vezes, sabe? Então, é um cara que achou esse ponto aí interessante. Eu gosto muito mesmo da obra dele e recomendo, se você não assistiu Corra e Nós, que são os 2 filmes de terror que ele fez, assista o trampo dele antes, no Saturday Night Live, porque o cara é, assim, genial na comédia também. Tem um sketch que ele faz que é da posse do Obama. Putz, genial, genial. Procura lá, que é muito bom. Da hora. E eu tenho outro diretor que eu queria saber sua opinião, que também tá bastante presente na Netflix, que é o Spike Lee, cara. Uhum. E ele é das antigas, né? Sim. Cara, o Spike Lee é um dos caras que, assim, sempre quando você vai discutir diretores de cinema da nova geração, não tão nova assim, o pessoal sempre fala de Nolan, fala de Damien Chazelle, fala desses caras aí, né, que ganham os Oscars, aí ganharam os últimos, que não vou dizer que são ruins, mas o Spike Lee tá aqui, ó. tá muitos anos à frente aí, anos-luz à frente. Pô, o cara é muito bom, cara. Ele tem uma maturidade não sei se vocês já assistiram Infiltrado na Clã, acho que é o último filme dele, se eu não me engano. Que é um filme que, putz, tem uma maturidade de entender o que ele é, sabe? Que ele é um filme de ação e meio que um thriller em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele é um buddy cop, sabe? E ao mesmo tempo ele é um filme de militância, sabe? Então ele tem essa maturidade de saber dosar esses 3 elementos ali
de um jeito que o filme não se perde em nenhum momento. Isso é mérito do diretor, exclusivamente, assim. Por mais que o roteiro seja ótimo, por mais que os atores sejam incríveis e são nesse filme, mas quem vai saber dosar as quantidades ali do que precisa aparecer mais e menos é o diretor, né? Esse é o trampo. O diretor, ele é o cara que fala sims e nãos, né? Então, ele é o cara que vai saber quanto de cada coisa que vai entrar, e ele sabe exatamente como dosar ali para nada ficar em excesso e nada faltar, e o filme é harmonizado, assim, do começo ao fim. Então, Spike Lee, com certeza, é um dos maiores diretores da geração dele. Eu lembro de um curta que me marcou bastante, que é de uma série de curtas que é do Crianças Invisíveis. Você chegou a ver? Não vi. São séries de curtas de diferentes diretores que falam, e diferentes diretores de vários lugares do mundo também. Uhum. Então, você tem diretor japonês, diretor de algum país europeu, Estados Unidos, tem, eu acho que um sul-africano, se eu não me engano, e eles trabalham com a ideia de violência infantil, nas diversas formas, né? Então, você tem desde a criança de rua, né, num dos filmes, etc. O Spike Lee, se eu não me engano, ele trabalha com o curta-metragem dele, eu posso estar enganado, mas que eu me lembre, porque foi um que me tocou bastante, foi de duas crianças acho que era do Congo, que são abandonadas pela família e criadas pela guerrilha local. E começa essa relação de crianças sendo treinadas para matar, entende? Uhum. A perda da infantilidade, do infantil, né, da fase infantil dentro desse viés guerrilheiro, assim. É que legal. Eu vou procurar, cara. Não conhecia. Crianças Invisíveis, cara. Vale a pena, todos valem a pena, assim, e ele tá lá no meio. É legal. Legal, vou procurar. Vou até anotar aqui. Belezura. Então, acho que é isso, né, senhores, senhoras? Sim, foi bem legal. Obrigada, Isaac. Imagina, gente. Agradeço também pela presença, pela disposição do seu tempo e pelas palavras. Acho que os alunos vão ser bem estimulados. Eu que agradeço o convite, e precisando, de novo, de outro papo, tô sempre por aí. Só me chamar, fala com o Max aí, que eu apareço. Cara, eu vou aproveitar então uma coisa. Esse ano nós estamos tentando bolar a mostra cultural online. Uhum. E nós ainda não sabemos exatamente como nós vamos fazer. Então não tem como te falar uma coisa específica. Beleza. Mas você estaria disposto a participar? Total, Assim, com certeza. Aí nós pensamos alguma A gente pensa. Ou alguma coisa que poderia. Tranquilo. Dá para fazer, sim. Sem problemas. Da hora mesmo. E a Nathalie chegou. Quando nós estávamos terminando. Olá, boa noite, tudo boa bem? Noite, tudo jóia. Oi, Nathalie. Tudo bem, gente? Tudo bom, passei só para dar uma espiadinha, eu estava numa outra reunião e depois eu vou assistir a gravação, tá bom? Obrigada por participar aí do nosso projeto e contribuir com a sua história, com a sua trajetória. Gratidão mesmo. Imagina, eu que agradeço, Nathalie, e espero que a gente faça mais coisas aí juntos no futuro. Sim. Vamos fazer. Isso aí. Gente. Então, boa noite para você. Noite. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Até mais.